Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Gamificação para a Educação Financeira, uma proposta prática para o ensino fundamental. Conosco está o seu autor, o mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Fábio Roberto Pierre. O seu orientador foi o professor Dr. Carlos Alexandre Felício Brito. O Fábio tem bacharelado em Sistemas da Informação pela Universidade de São Marcos, especializações, 2 MBAs, em Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão Estratégica de Negócios pela Faculdade de Informática e Administração Paulista. Atualmente, ele atua como especialista de soluções em fraude para sistemas financeiros. Então, Fábio, obrigado pelo seu tempo e bem-vindo ao USCS Consciência. Valeu, professor, obrigado. Então a gente já começa. É claro que a pergunta é meio óbvia, porque depois eu te apresentar pelo que você faz, a temática está meio que óbvia, mas vamos lá. Só a pergunta do problema foi a seguinte: de quais formas a gamificação pode ser utilizada como estratégia pedagógica para engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem sobre educação financeira? Foi fácil chegar nessa pergunta, porque a gente sabe que quando a gente chega no mestrado, a gente vem com uma ideia, senta com o orientador, começa a lapidar, chega no tema, aí do tema para chegar na pergunta é um parto, né? Foi fácil. E assim, você já chegou com esse tema porque tinha a ver com a tua realidade de trabalho? Na verdade, né, é aquilo que eu estava até falando um pouquinho, eu nunca fui da área de educação, né? Então eu sempre fui de uma área de tecnologia, mais de 25 anos aí atuando em área de tecnologia e sempre voltado para sistemas bancários, né? Com segmento de cobrança e segmento de crédito, né? Então eu tinha uma experiência, uma vivência de como as famílias brasileiras, elas se endividavam e esse número de endividamento ele veio crescente. Aí com a chegada da pandemia esse número, né, exponenciou, né, ficou maior. Eu falei assim, cara, como é que eu posso, né, contribuir? Com que tipo de estudo eu posso contribuir para que eu consiga ajudar essas famílias a não entrarem tanto ou trabalhar melhor com dinheiro, usar o dinheiro de forma mais consciente? Eu falei, cara, é através da educação. Imagina um cara que é de tecnologia entrar numa área de humanas, como é a educação. Para mim foi um desafio enorme. Eu lembro que quando eu cheguei com o meu tema, eu nem ainda pensava em gamificação, né? E olha que gamificação é um lado que eu já deveria ter pensado. Não, já tá pensando no lado de como eu poderia contribuir vendo as famílias se endividando, né? Cada vez mais com tomada de empréstimo, tomada de crédito, sabendo que não ia conseguir fazer o pagamento no dia, um cartão de crédito que usa, famoso como não houvesse amanhã. Então eu trouxe todas esses meus conhecimentos, né, para dentro de um programa de mestrado e com o tempo, como foi passando, eu lembro que eu demorei uns 4 a 5 meses depois que eu iniciei esse mestrado que eu cheguei a essa pergunta, né, tipo, putz, vamos tentar levar para dentro da sala de aula, né, para o ensino fundamental, alguns conhecimentos de comportamentos que não se devem ter relacionado ao dinheiro. Como eu faria isso? Com giz e lousa? Não ia dar muito certo. Aí foi através da gamificação. Então acabei focando na criação de um produto que atendesse uma metodologia de ensino-aprendizagem e que eu pudesse levar para dentro da sala de aula através da formação do professor. Então eu formaria o professor a utilizar esse produto a ser aplicado dentro da sala de aula. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu. Você deu todo o caminho das pedras, né, para chegar Mas assim, você já foi designado por Brito desde que entrou? Ou assim, bom, diante do que ele quer, não pode ser tal, o professor tem que ser o Brito? Não, na verdade, o meu primeiro orientador foi o Alan. Alan Angelucci. Então, do tipo, deu um match muito bacana, assim, logo de cara, porque ele entendeu a minha realidade, então ele sabia, falei, cara, ele pegou na minha mãozinha mesmo, falou assim, ó, eu vou te ajudar, porque, cara, você tem, ele falou, tua ideia é sensacional, é inovadora, e a gente precisa realmente trabalhar isso. Aí foi com o Alan que ele falou de gamificação, aí ele tem todo também, ele é um cara mais de tecnologia também, manja bastante, parte de dados e tal, de informação, né, de como trabalhar bem a informação, aí ele meio que me encaminhou nisso, deu alguns livros, né, então ele meio que direcionou
direcionou para chegar, né, nesse caminho da gamificação. Eu quando vi que a tua metodologia era o Design Science Research, é a cara do Alan. É que eu não sabia que você tinha pego o rabicho, porque o Alan foi para a USP, né? Isso, aí o Brito teve que me aguentar. Não, então, mas o Brito também ele tem tecnologia, né? Uma outra pegada, mas assim, é mais de ensino mesmo. Mas assim, ok, legal, você foi bem orientado duplamente, né? E mas, o Brito assim, tinha sido meu professor já, né? Então o Brito já me conhecia quando eu virei orientando dele. Então já era. Tava acabou dando tudo certo. Tá, e em que momento que o Alan saiu? Você já tinha qualificado ou antes? Não, eu qualifiquei com o Alan. Eu acho que eu fui o último qualificado dele, inclusive. Ele pegou alguns projetos assim que foi bem, porque foi em abril de 2022, se eu não me engano. Tá. E como é que foi a experiência? Porque a gente sabe que a banca final normalmente é porrada, mas você passa porque senão você não teria ido para a banca. Sim, mas a banca de qualificação é aquela que te direciona. Fala assim, ó, vai por aqui, esquece isso, é bobagem, ou tá muito ruim, muda tudo. Como é que foi você chegou já com assim, o prato pronto, assim, falar, eu pretendo fazer isso, usar ou você chegou assim, olha, eu acho que eu vou fazer tal coisa e a banca te ajudou a formatar? Não, eu cheguei já praticamente pronto. Eu já cheguei já direcionado com a pergunta, tanto que a pergunta foi a mesma e a pergunta problema, né, acabou sendo a mesma e a gente acabou só seguindo. É claro que na qualificação, né, a gente teve uma professora convidada, a professora Adriana Azevedo, da Metodista? A Metodista. Ela foi hoje ela é professora da USCS. Ela tá na USCS? Nossa, cara. Ela foi uma pessoa muito importante, né, nessa qualificação aí, porque ela trouxe alguns insights, porque assim, a primeira pancada que ela deu, né, na qualificação, que a gente toma umas pancadas, mas é pro bem, né? A gente sabe disso, claro, né? Sim. É igual bezetacil, você toma, dói, mas... exatamente. Ela falou assim, Fábio, teu projeto é bacana, tudo, né? Mas ele tá muito focado, né, pro aluno da escola privada. Ele falou assim, cara, e pra escola pública? O que você pretende fazer pra escola pública? Aí deu aquele pan. Falei, nossa, é verdade, né, cara? Não adianta eu levar projeto para a escola privada que eles vão... É muito fácil falar com esse tipo de público, né? Não que seja 100%, né? A gente sabe que cada um tem suas condições, mas para a escola privada acaba sendo muito, muito fácil. Mas no decorrer da qualificação, né, como um trabalho já estava todo já desenvolvido e direcionado para uma escola de público-privado, ele acabou sendo realmente focado, né, numa escola privada, né? Que eu até brinco com o Brito, né? O Brito brinca comigo, fala, agora tá na hora de você fazer o doutorado, e no doutorado você vai virar chave para o público, que seria uma continuação de um trabalho, que é algo meio que inédito, né? Acho que daria até para levar para uma área de doutorado, mas é que eu ainda estou respirando ainda do mestrado para encarar o doutorado. Não, é assim, é verdade. Dizem que assim, doutorado e mestrado é igual andar de bicicleta na subida. Se você parar, você não consegue terminar, né? Mas também, se você não tiver fôlego para prosseguir, não rola, né? Mas olhando aqui no teu objetivo central, você colocou assim, o objetivo geral da pesquisa era avaliar a utilização da gamificação como estratégia pedagógica para engajar os alunos no processo de ensino-aprendizagem sobre educação financeira. Isso. Aí você colocou, foi possível verificar, após a aplicação do jogo Save the Money, como os alunos reagiram a essa experiência. Isso. Esse jogo já existia? Você criou, né? Ele é um produto adaptado do banco imobiliário, sei lá, alguma coisa assim? Como é que você aplicou? Quem eram esses alunos que fizeram o teste? Como é que foi? Não, foi bacana, foi assim. Na verdade, o jogo, assim, eu trouxe algumas referências naquele estudo de referências, eu trouxe, né? O próprio jogo da vida, o banco imobiliário, eu não vou lembrar de todos, mas assim, eu levantei uns 8, 9 jogos que eu nem conhecia, que trabalham essa parte financeira, né, de como você administra o dinheiro ao longo da jornada ali do jogo, né? Então, na verdade, eu que acabei criando um jogo de tabuleiro com roleta, né? Do tipo, é um jogo, é algo que nunca existe. Não, é realmente algo que já existe, né? Jogos de tabuleiro, mas a ideia central, quando eu falo de educação financeira, eu não falo de dinheiro no sentido de matemática financeira, de fazer conta de juros compostos. Não, na verdade eu tratei só a parte comportamental. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você ir ao shopping sem necessidade. Isso é algo realmente que é destrutivo. Você vai estar ali, provavelmente você vai ser convencido a em algum momento desse seu passeio a adquirir alguma coisa que você não precisa. E de repente você criou uma necessidade momentânea. Então, assim, são situações como essa que eu trouxe dentro desse jogo para que as crianças, né, que participaram ali, né, da pesquisa, elas
percebessem que, pô, é verdade, né? Tipo, por que eu vou comprar um negócio sendo que, eu não preciso? Daí eu trago, né, durante o jogo, né, eu acabo falando um pouco quantas coisas você acaba comprando e depois que você compra, passa aqueles minutinhos da adrenalina e fala, por que eu fiz, cara? Por que eu comprei isso em 3, 4 vezes? Aí você fica lá 3, 4 meses remoendo porque você comprou algo que você não precisava. De repente aparece alguma coisa que você precisa, você não pode comprar porque você está endividado. É conta de matemática, tipo, eu posso gastar mais do que eu ganho? Não, mas existe uma necessidade, cara. Não, mas você não deve gastar, você tem que ter um planejamento, né? Em nenhum momento eu falo, por exemplo, em investimento. Tem um investimento. Eu não falo de CDB. É coisa que é algo que tem que é uma amplitude que viria depois, um prosseguimento da pesquisa. Mas nessa pesquisa em si, eu só falei de comportamentos. Tipo, aquilo que atrapalha você ter dinheiro na sua vida. Sim, mas você criou esse jogo, então. Foi uma adaptação de vários, você criou um joguinho. Criou o jogo. Aí, é um produto criado. Tá, um jogo jogo analógico, né? Enfim. Isso. Aí você foi para uma escola que a princípio... Em São Bernardo, você teve autorização e tal, aplicou com crianças de que idade? Eu apliquei com crianças de 9 a 12, 13 anos. Foi mais ou menos. Você mesmo jogou com ela, ensinou e viu ela jogando? Na verdade, eu tive um facilitador, que foi um professor da escola, o professor Eduardo Dreyer. Acho que ele talvez você até conhece. O Eduardo me ajudou, que ele é coordenador dessa escola, então ele me ajudou na aplicação, porque eu não tenho, né, o domínio da sala de aula, né? Mas eu chegar com um negócio desse, eu nem sei aplicar isso na sala de aula. Mas ele, como um professor já, ele foi meu colega de mestrado, inclusive, foi ele que me ajudou a aplicar esse jogo com as crianças. Bom, então, o Teno teve a sua observação em loco, né? Você ficou só olhando as dúvidas, as brigas, as discussões e tal. Sim. E depois você chegou sei lá, fazer uma roda de conversa, pessoal da educação agora é isso, né? Roda de conversa, ou então um focus group, ou aplicou um questionário com essas crianças, ou não? Não, na verdade, a roda de conversa foi feita pelo próprio facilitador, né? Porque eu passei para ele. É que ele me acompanhou muito ao longo do mestrado, porque a gente dividia alguns trabalhos e tal. O nosso primeiro artigo a gente acabou escrevendo junto, inclusive. Mas foi ele ele acabou fez a roda de conversa, né? Que você comentou, teve essa roda de conversa, ele explicou o sentido da pesquisa. E no final teve um formulário com algumas questões que elas preencheram assim. Mas é a questão do tipo assim: o jogo foi fácil de entender, você gostou do jogo, você se sentiu atraído, enquanto você jogava, você pensou em outras coisas ou só pensou em jogar. Eu não vou lembrar de tudo agora, mas tipo, teve um questionário até longo, assim, eu tive umas 13 crianças acabaram respondendo, né? Então foi bem... Acho que teve uma boa adesão aí nessa pesquisa aí. Então lá nas suas considerações finais, você diz que, no que diz respeito ao jogo Save the Money, entende-se que houve sucesso em relação ao objetivo geral, que era criar uma ferramenta educacional gamificada, direcionada a alunos de ensino fundamental, e que contribuísse para o engajamento dos estudantes com seus conhecimentos iniciais sobre educação financeira e o tal do uso consciente do dinheiro. Isso. A tua ideia é popularizar esse produto? Assim, existe como patentear? Ok, você defendeu a sua dissertação, depois o produto, parabéns ao semestre e tal. Isso está lá no banco de produtos da USP, o que é bem legal, acesso livre. Mas assim, você já pensou, pô, dá para registrar, dá para, sei lá, distribuir? Eu não sei se assim, a tua história termina aqui ou você já... Então, eu acho que não termina aqui ainda, mas é um projeto que, cara, pelo momento que eu venho passando hoje, né, até de mudança de rumo profissional, né, que eu acabei mudando de empresa em um novo segmento, né, que eu tô atuando hoje, eu acabo, assim, eu não vejo, assim, num curto prazo, eu não vejo dando continuidade nesse produto. Uhum. Tanto que eu falo que quando eu entrar num doutorado, eu quero partir para um doutorado para a continuação dessa ideia, mas no meio digital, né, então eu incluiria a tecnologia, já traria para plataformas mobile, né, do tipo, para ser jogado em celular e tal. Existem hoje diversas ferramentas de educação financeira, mas muitas mesmo estão sendo criadas que são gratuitas, então são bem legais, assim, que eu tenho acompanhado, até por conta do contexto que eu tive do programa de mestrado, que eu tinha que entender o que estava acontecendo nesse meio. Não tem muita coisa, mas já existem coisas bem bacanas sendo desenvolvidas. Mas, assim, falando de mim, assim, num curto prazo, não. Mas, de repente, aí mais pro ano que vem, aí eu retomo a ideia aí de persistir isso dentro de um doutorado. Então, acho que para a gente encerrar, então, tem alguma coisa que eu não perguntei sobre a pesquisa que você acha que eu deveria ter perguntado? Que você queria falar? Cara, assim, é o que eu falo, do tipo, para mim essa pesquisa, ela aconteceu por conta dos professores mesmo da USCS, né? Então, sou muito grato ao Alan, né, que passou, ao Brito, à professora Ana, que me deu realmente a oportunidade de entrar. Acho que foi a pessoa que apostou, né? Do tipo, um cara
cara que não é professor, o que ele vai fazer aqui dentro, né, cara, da área da educação, né? Mas acho que quando eu conversei com ela da minha ideia, acho que ela viu muito valor naquilo que eu podia agregar, e foi bem bacana, porque lá na missão de Medellín, lá com o professor Ricardo, eu acabei levando este assunto para os alunos lá da faculdade de Antioquia, lá em Medellín. Então foi, cara, de repente, quando eu vi, eu estava totalmente inserido dentro do contexto da educação, e foi algo que realmente me encantou. Então, assim, existe, às vezes fala assim, mas aí talvez você podia perguntar, né? Putz, mas você vai ser professor um dia? É o que você quer? Cara, eu não descarto, porque eu acho que eu me dei muito bem, acho que em sala de aula, eu sou uma pessoa que acho que eu consigo desenvolver ideias, eu consigo ajudar as pessoas a se transformarem, com uma experiência de gestão. Então, de repente, pegar classes, turmas de faculdade, né, de poder ajudar essa turma que está ingressando, de repente, numa área profissional, né? Não ser coach, né? Mas, tipo, ser um cara que orienta, né? Para poder ajudar e fazer realmente hoje esse pessoal voar. Que existe uma dificuldade muito grande hoje dessa galera quando entra no meio acadêmico, elas não sabem ainda o que quer, e quando entra no meio acadêmico, às vezes até se forma ainda não sabendo o que quer da vida. Então, acho que de repente eu poderia contribuir bastante nesse contexto, por ter experiência de mercado, né? Com a tal experiência corporativa, né? Que o Alan falava. A experiência corporativa é diferente da experiência acadêmica. Aí foi trazer essa experiência profissional para dentro da sala de aula, né? Então, de repente, sim, é algo que mais para frente eu vislumbro estar fazendo, mas eu gostaria de só estar focado nisso, entendeu? Não dá, porque realmente é muito difícil você ter uma vida profissional das 8 às 18 e depois você virar a chave para dar aula, assim, eu acho que é bem puxado. Embora muita gente faça, tá? Embora muita gente faça. Sim, é fácil. Eu fui um dos, né? Que eu tinha um pé no mercado, um pé na faculdade, porque eu acho importante justamente para essa dicotomia. Você acha que o cara assim, o professor sabe tudo na teoria, mas nunca pisou numa redação. Aí eu estava numa redação e falava, tudo bem, na redação acontece assim, mas não é assim que deveria ser assim. Então, assim, você tem um contraponto. Mas você escreve o que o professor quer ler, na verdade. Né? Então, mas, pois é, e quando você. E assim, é que os alunos, é verdade, eles respeitam o professor e falam, é isso que ele quer. Mas ele sabe que no fundo não é assim que funciona, mas é um lance, eu acho que é uma característica dos mestrados profissionais, né? Quando a gente ouvia muito isso lá no comecinho, né? Assim, a teoria da prática é outra. Aí eu falei assim, não, o nosso slogan tem que ser outro. O nosso slogan é o seguinte, com a teoria, a prática é outra. Porque provavelmente você deve ter tido um aprendizado nesse seu período assim, de trancos e barrancos, você pegou pandemia, tá pagando boleto, começou a ouvir chuva de Vigotes e Paulo Freire, você não sabe quem são esses caras, né? E onde é que isso entra na minha vida? E aí você estava na área lá, mas o grande lance é que, não sei se você ouviu falar de um cara chamado Thomas Kuhn, que escreveu sobre inovações, né? Ele falava que as grandes mudanças que acontecem de paradigma são pessoas fora do círculo, porque você está olhando a educação com o olho do cara da computação, né? Você não está olhando com o olho do Vygotsky, né? Você tá, então, eu me lembro que quando eu trabalhava na área da saúde, né? Em alguns assuntos, eu não era médico, né? Eu era comunicador. E aí eu fazia uma pergunta óbvia, assim, tipo, mas como é que você vai falar isso, doutor, para a mulher que mora lá na favela? Você acha que ela vai ler essa bula? Aí ele fica, tipo assim, nunca tinha pensado nisso? Falei, então, não adianta se vier com esse discurso totalmente ascético, né? Vamos ver a posologia. O cara não sabe o que é posologia. Exatamente. É outro mundo, né? Então é bom você ter um vindo de fora para falar, volta para terra. Exatamente. É a mesma coisa, professor, você fala assim, o cara da comunidade que ganha um salário mínimo, como é que você vai virar para um cara desse e falar assim, cara, você tem que guardar 20% do que você ganha? Mano, não é, a realidade deles é outra, cara, entendeu? Não é tão simples assim, cara. Tipo, é um desafio enorme, cara, é um desafio enorme. E outra coisa que eu falo, você que tá gravando aqui, né, mas assim, eu lembro que quando eu tive aula com a professora Ana, com a professora Fátima, elas começaram a falar assim de Paulo Freire, Mizukami, cara, e elas abriam e falei, mano, velho, e eu não entendia nada, o que tá acontecendo aqui? A sala inteira batendo palma, tá ligado? Eu falei, mano do céu, velho, o que eles estão falando aqui, meu, que viagem é essa, né? Meu, é assim, cara, então, pra mim foi um desafio muito grande e assim, o pouco que eu entendi desses autores focados em educação, tudo, cara, foi muito bacana, realmente agrega tudo, acho que, tipo, a gente acaba trabalhando em cima daquilo que é oferecido pra gente, né? E eu acho que pra mim foi de grande valia conhecer esses autores, né? É claro que hoje no dia a dia eu acabo não aplicando nada com relação a isso, porque eu tenho uma atividade profissional que não se enquadra no trabalho que eu acabei fazendo dentro da faculdade. Mas é que eu falo, para um futuro, que nem eu falo assim, se eu quiser dar aula, eu acho que aí eu consigo resgatar, pegar esse canudinho e falar assim, opa, tem um canudinho aqui que pode me ajudar a entrar aí na sala de aula para poder ajudar essa molecada aí a Sim, se desenvolver.
E eu acho que nem se você não queira pensar em lecionar profissionalmente em faculdade, não. Hoje você tem vários cursos livres que você pode montar, né? Porque eu vejo na tua área tem muita certificação, né? Então você com peso de semestre em educação em alguma coisa, não é pouca coisa, cara. Não é mesmo, assim. Eu vejo assim, até para concurso público, a gente fala, quem tem mestrado tem um peso, quem não tem, esquece, cara. Eu passei na FATEC já, eu peguei alguns concursos da FATEC, eu passei, mas era só, aí é aquele negócio, matutino, falei, mas me arrebenta, velho, ainda não aumenta. Mas você já viu que já foi um cartão de visita, né? Você já, valeu para alguma coisa, né? Pra você então. Fora, né? Mas enfim. E foi assim, e foi 3 meses depois que eu peguei o diploma. Eu me inscrevi lá, eu passei na FATEC de São Caetano e do Ipiranga, né? Mas é um período matutino, falei, não dá, velho, matutino não dá. Aí depois eu falei assim, mas você não viu que o programa era do matutino? Aí eu falei, eu até vi, né, cara, mas é tipo, no fundo eu queria saber se eu ia passar ou não, né? E acabei passando. Na verdade, você foi de treineiro, né? Agora você já sabe o que funciona, né? Se abrir em Botucatu, por exemplo, você pode tentar. Botucatu, inclusive, eu já fui chamado já. Os caras falam assim, vai ter concurso, né? Porque minha irmã dá aula, né? Minha irmã dá aula na FATEC, lá em Botucatu, né? Ela é engenheira agrônoma, ela é de agronomia. E ela fala, abriu o concurso, mas quando ela vê, putz, é de manhã. Fala, de manhã não dá. Ainda não dá, mas quem sabe um dia. Vai na fé. Então, tá bom, parabéns, Fábio, pelo teu trabalho aí, pela sua atitude, né? De conseguir olhar com os olhos da educação aí o teu objeto, e acho que vai ser de alguma valia. Lá na frente você vai ver que alguém vai usar esse joguinho e vai falar, não me endividei por causa de um tal de Fábio. Sim, a ideia é essa, é o grãozinho que você coloca, né? É que eu faço, para cada 100 crianças, uma entender que realmente é importante você cuidar do dinheiro, tá ótimo, você já fez a sua parte. Pronto. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.